Ó, nessa questão aqui, 154, muito cuidado com ela, já vou adiantando, ela tem uma pegadinha bem interessante, tá? Olha o que ele diz. É comum o acolhimento dos tecidos após a lavagem, devido ao estresse sofrido pelos fios durante o processo de fabricação. Determinado tecido utilizado na confecção de cobertos, ou de cobertores, desculpa, após ser submetido à etapa de lavagem do processo têxtil, perde um oitavo de seu comprimento. Para evitar essa redução indesejada, costuma-se adicionar diferença na fabricação inicial, a fim de não compreender o comprimento, não comprometer o comprimento final, né? Pretendido. O acréscimo aproximado que deve ser dado ao comprimento desse tecido na fabricação inicial para não comprometer a medida final então, muito cuidado, né? Quando ele tem essa perca de um oitavo, né? Então a gente tem que entender o seguinte: esse total da gente não é mais o mesmo que a gente vai ter quando ele sofre a redução, né? É aquela ideia de uma porcentagem em cima de porcentagem. Como assim? Quer dizer que se eu aumentar em 20%, tá? E fizer outro aumento de 20%, quer dizer que eu aumentei em 40%? Não, né? Vou imaginar um valor aqui, ó. Vamos dizer que eu tinha 100, né? Para ficar mais fácil. Isso daqui é 100%. E ele aumentou em 20%, né? Então quer dizer que ele foi para 120. Então o valor que a gente vai ter aqui desse aumento seria 120. Posso imaginar que até o real. Pronto. Tinha 100 reais e aumentei em 20%. Foi para 120. Quando eu for aumentar agora de novo, ó, você nota o nosso 100% aqui, ó, que era 100, aqui passou a ser quanto? 120. Então, por isso é que a gente não pode associar que 20% mais 20%, né, nesses aumentos sucessivos, seria a mesma coisa que aumentar 40. Isso aqui está incorreto. Então, se você notar aqui, ó, quando a gente aumentasse em 120 de novo, isso aqui vai ficar 144. E aí, quanto foi que ele aumentou? Né? Ele teria aumentado, se você olhar com relação ao valor inicial, o inicial é 100%, e aí ele aumentou em 144. Isso vai ser o equivalente a 144%. Então, o aumento que ele sofreu foi de 44%. Então, na verdade, esse aumento é de 44%. Beleza? Que seria o equivalente a quando a gente tem um valor inicial X e ele sofre um aumento, a gente multiplica esse valor X por o aumento que ele sofreu, né? Lembra daquela ideia que a gente tem de conjunto, ou conjunto não, de juros? Montante é igual ao capital mais a taxa elevada ao tempo, né? Então, isso daqui é o aumento, beleza? Então, ele sofreu um aumento de 1,2, depois ele sofreu outro aumento de 1,2, né? Então, isso aqui seria equivalente a 1,44, em que isso daqui é um aumento de 44%, beleza? Então, geralmente, a gente faz esse tipo de conta assim, tranquilo? Ó, então, vamos voltar para a questão, né? Então, vou apagar aqui e a gente vai voltar para ela aí. Ele disse para a gente que ele vai perder um oitavo. Então, eu tinha um comprimento X e ele perdeu um oitavo, né? Um oitavo aqui, ó, tirando. Isso aqui vai ficar 8 por 8, né? Menos um oitavo. Ele ficou com 7 oitavos, né? Então, eu vou ver quantos 7 oitavos representaria disso daqui. Beleza? Então, aquele valor X que a gente tem, ele sofreu uma redução de 7 oitavos, né? Por exemplo, se fosse 10%. Aqui, se ele sofreu uma redução de 10%, quer dizer que ele ficou com 90%. Beleza? Então, vê. Eu vou dizer que esse valor inicial até era 100%, tá? Vou dizer que é 1. Então, a gente tinha 100%, que era 1. Ele sofreu essa redução. E aí, eu vou ter que ter um aumento X aqui, que eu não sei quanto é, que ele vai fazer. Que no final, o que ele vai ter que aumentar, o aumento desse resultado, tem que corresponder a um oitavo.
Então, o que é que muita gente acabou fazendo? Só para eu falar disso aqui e resolver essa questão. 1/8 dá 12,5%, né? Então, o que é que muita gente pensou? Ele reduz em 12,5%, logo, ele tem que aumentar 12,5%. Então, vê, quer dizer que isso está incorreto? Sim. Por quê? Se fosse numericamente falando, não percentualmente, não proporcionalmente falando, estaria correto. Se eu tenho 12 reais, eu tenho que devolver 12 reais, não é? Então, se eu recebi 12, eu tenho que devolver 12. Quando a gente está falando de porcentagem, não é bem assim. Porque quando ele fez essa primeira redução, ele tinha um total, foi aquilo que a gente estava conversando. E agora, para esse valor, ele tem outro total. Então, ele não pode simplesmente compensar assim, ele tem que fazer essas relações. Beleza? Então, ele já bota aqui ó, até a alternativa, letra A, é justamente para a pessoa cair na pegadinha. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai só resolver essa equação aqui, ó. Corta 8 por 8. Esse 7 vai passar dividindo, vai ficar em 1/7, que essa divisão é de aproximadamente 0,143, que em porcentagem seria 14,3%. E essa alternativa está na letra B de bola.